Paz, meus amados, bom dia. Seja bem-vindo a esse nosso momento especial, onde nós crescemos em intimidade com Deus, onde eu e você avançamos em nossa fé se torna inabalável. E a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração hoje é: seja um jardim, um lugar onde Deus goste de estar. E por isso eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor que está em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, que diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Deus cria ali um jardim para o homem cuidar, onde tudo foi criado para agradar Adão. Mas foi neste jardim onde ele, o próprio homem, fracassou e então foi expulso. Mas a palavra do Senhor tem mais. Eu quero ler com vocês o que está em João, no capítulo 19, no versículo 40 em diante. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Foi em um jardim que o Filho do Homem de Deus foi colocado, como diz a palavra. Aqui no Novo Testamento, a semente da reconciliação é plantada no jardim para que nasça a reconciliação, para que eu e você tenhamos um novo começo, para que esse novo começo nasça para mim e para você, onde acontece uma regeneração entre o homem e Deus. E então a palavra do Senhor também vai dizer em Isaías 58, no versículo 11: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Agora eu e você somos um jardim. Aleluia! O Senhor é imutável, o mesmo Deus que prepara um jardim lindo para o homem, é o mesmo Deus que entrega o seu próprio Filho para trazer reconciliação entre o homem e Deus. É o mesmo que fala que quer que sejamos, eu e você, um jardim regado. Quando nós conhecemos alguns costumes da cultura dos judeus, meus queridos, então nós vemos que eles cumprem a lei ainda, pois aguardam o Messias vir. Eles viam Jesus apenas como um profeta, não como um salvador, como nós vemos. Mas eu e você, nós cremos que nós estamos vivendo num período da graça, mas nem por isso nós vamos banalizar as leis dos judeus. Aqui em Isaías 58, 11, quando nós lemos: vocês serão um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais falam. Ali é um lugar limpo, um lugar agradável, um lugar cuidado, um lugar onde dá vontade de se estar. Será que as pessoas encontram em nós esse jardim? Será que as pessoas gostam de estar perto de nós, pois a nossa presença é agradável? Amados, aqui em Isaías 58, 2, o Senhor começa elogiando amorosamente, mas nesse versículo ele nos adverte para que nós possamos buscá-lo mais, para que nós possamos nos render a ele sem interesse algum, sem manipular o Senhor. Existem alguns segredos para eu e você nos tornarmos esse jardim regado, cuidado, um lugar agradável de se habitar. Então, nós temos que seguir esses princípios, esses segredos e não querer nada em troca, mas para que eu e você possamos ser um lugar perfeito para o Senhor, um lugar onde o Senhor realmente goste de estar.
A palavra do Senhor nos diz que existe um segredo ali, que nós sejamos piedosos uns com os outros. Isaías 58, 6 vai dizer: porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras de impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e os despedaces todo o jugo. Queridos, piedade aqui está falando em sentido de amor, de respeito. Nós queremos ser amados, respeitados, aceitos, mas será que é isso que nós estamos plantando? Amor e respeito vai muito além do natural ou de uma questão de educação. É algo que toca o sobrenatural de Deus. Aleluia! Amar uma pessoa de quem você gosta é fácil, mas aquela que faz mal para você, que já falou de você, não é tão fácil assim. Então, eu e você somos chamados pelo Senhor a liberar amor nessa vida por onde nós passamos e passar amor na vida uns dos outros. E o segundo segredo é: reparta o pão. No versículo 7 diz: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Aleluia! Precisamos deixar de ser egocêntricos, mimados. Isso é só meu, eu conquistei, foi com o suor do meu trabalho. Não, meus amados, nós precisamos levar para outras pessoas as boas novas, estender a mão, mas você pode ser a solução para muitos problemas de muitas pessoas, sem precisar culpar ninguém. Não fique só interessado nas suas coisas. Preocupe-se com o próximo. E o terceiro segredo é: se separe para Deus. Separe-se do mundo. Separe-se da roda dos escarnecedores. Separe-se das ofertas do mundo. Separe-se. A palavra de Deus diz aqui: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar os teus próprios interesses no meu santo dia, me chamarás ao sábado deleitoso, o dia do Senhor digno de honra, e de honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua vontade, nem falando palavras vãs. O versículo fala para separar o sábado. Não está falando exclusivamente do sábado, está falando para nós separar um tempo para ter um relacionamento, um compromisso, uma intimidade com Deus, cuidarmos dos interesses do Senhor, termos agendado e não trocar por nada o culto, o horário do culto, o horário da célula, os horários da reunião que o pastor marca. Isso é que vem em primeiro lugar. Nós temos que ter horário para sair, para estudar, para levar pessoas ao colégio, ao hospital, trabalhar um pouco mais, mas guardar as coisas que são do Senhor. Muitas vezes nós queremos exclusividade, mas nós não damos essa exclusividade ao Senhor, o único digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Nós até pensamos que esse nosso Deus vai dar um jeitinho depois e aí vai dar tudo certo. Trocamos Deus por tanta coisa, diversão, lazer, momentos com os amigos. Mas quando surge um desespero na nossa vida, queremos que Deus nos considere os primeiros. Queridos, eu quero te lembrar que você tem uma aliança com Deus. Não troque isso por qualquer coisa que o mundo te oferece. Queridos, realmente vocês decidem ser um jardim do Senhor? Veja o que diz aqui. O Senhor então
te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Quando você decide dar exclusividade ao Senhor, ser o jardim do Senhor, onde o Senhor tenha prazer em habitar, essas promessas cairão sobre a tua vida. Você se torna um abençoador, cujos frutos vão dar na estação certa, onde seus filhos vão ser alcançados, suas futuras gerações vão ser alcançadas. Você mudará o rumo de uma geração cuja presença do Senhor nunca mais vai faltar. E tu serás uma bênção não só para você, mas na vida das pessoas que te cercam. Oh, aleluia! E então você pode declarar: eu sou o jardim guardado em Deus, o jardim fechado. Eu tenho santidade, eu busco a Deus em primeiro lugar, porque em Cânticos nós também podemos ver no capítulo 4, onde a noiva é chamada de jardim fechado ou fonte selada. E o que significa isso? Isso significa que o seu coração, a sua mente e a sua vida são exclusivos para o Senhor. Queridos, isso é um convite à preservação, à consagração, à busca pela santidade, à busca pela intimidade com o Senhor, onde você já não vai mais permitir que qualquer influência do mundo roube a sua paz, roube o seu momento com a presença do Altíssimo ou contamine os teus valores. Nós temos um jardineiro e esse jardineiro tem um propósito. Deus é o nosso jardineiro. Ele planeja, rega, protege, remove os espinhos que podem representar nossas mágoas, medos, orgulho, ego, traumas do passado. E é Ele que em momentos de crise ou nos lugares áridos vai fartar a nossa alma. Ele promete, como eu li para vocês aqui, Isaías 58:11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Esse versículo é o centro de tudo na nossa vida de comunhão com Deus. Ele lembra que mesmo diante de tantas dificuldades, obstáculos, situações de desespero, de dor, de angústia, a sua vida espiritual pode continuar florescendo e exalando o bom perfume de Cristo, porque quem derrama força sobre você é o próprio Senhor. E é Ele que vai protegendo as entradas. Você precisa se posicionar e dizer: Senhor, me guia. Guia-me o que eu vejo, guia-me o que eu escuto, guia-me com quem eu ando, guia-me com quem eu falo, guia-me de quem eu escuto conselhos. E então o Senhor vai proteger as tuas entradas. O que você vê, Ele protege os teus olhos. O que você escuta, Ele protege os teus ouvidos. E tudo isso vai influenciar diretamente no seu jardim interior. Tome hoje a posição. Sim, Senhor, Tu és prioridade na minha vida. Tu és o meu amor
Eu quero ser um jardim agradável, onde tu possas habitar, onde você possa se sentir amado, aceito, benquisto, onde o Senhor reina, onde o Senhor tem o poder para restaurar, transformar, colocar todas as coisas no seu devido lugar. Oh, aleluia! Sim, eu quero ser esse jardim regado, e que a minha vida seja um manancial de águas vivas que jorram sem parar, um manancial de águas que jamais faltarão, um manancial onde essas águas podem alcançar o meu próximo, as pessoas necessitadas, os famintos, os sedentos pela palavra de Deus. Mas nesse dia eu quero me posicionar em Ti, Senhor. O mundo não terá mais autoridade sobre a minha vida. Eu escutarei somente aqueles que têm uma aliança íntima, profunda contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, esse jardim é o ponto de encontro de Deus com a sua criação, conosco, seus filhos. Ali no jardim, na viração do dia, o Senhor vinha ter um momento de comunhão com seus filhos. E esse é o mesmo objetivo de hoje. Deus quer esse momento. E o que nós podemos aprender com isso? Se eu e você não vigiarmos, o mesmo lugar, bem guardado, pode ser visitado pelo mal. Queridos, nós também somos um jardim. E por isso eu te convido todo dia a estar neste momento fazendo o nosso devocional, a nos aproximar mais do Senhor, a limpar mais o nosso jardim. Porque como diz aqui em Isaías 58:11, o Senhor diz que nós seremos para Ele como um jardim fechado, regado e cuidado por Ele mesmo. Ele não mandará outro, Ele mesmo está cuidando de nós, Ele está cuidando das nossas necessidades, Ele está cuidando das nossas aflições, Ele está cuidando de cada uma das orações que fizemos a Ele, amados. E então, em resumo, que tipo de jardim nós somos? Como estamos cuidando desse jardim? Queridos, nós devemos cuidar desse jardim que nós somos, para que todas as serpentes não entrem, para que o mal não ache uma brecha para entrar e querer destruir a nossa vida, roubar a nossa intimidade com o Senhor. E então que nós possamos estar bem vigilantes para que esses inimigos não queiram entrar, sejam pessoas, sejam circunstâncias, sejam palavras enviadas pelo próprio inimigo, que vem para destruir todas as flores, os frutos da nossa vida. Vigie e mantenha esse seu jardim da maneira como Deus deseja habitar. Seja esse jardim regado, cuidado, amado pelo Senhor, um lugar onde o Senhor deseja habitar. Amém?